Olá, nós estamos aqui ao vivo hoje para falar um pouquinho sobre o ESG, para falar um pouquinho sobre a sustentabilidade na governança corporativa com os gestores e com os operadores do direito também, que têm que trabalhar de forma conjunta. Meu nome é Gilmara Funes, eu falo aqui de Curitiba, além de professora na sede, eu sou coordenadora do curso de Direito e fui convidada pela professora Cláudia Di Stefano, coordenadora dos cursos de gestão da pós-graduação do Gran Centro Universitário, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante. Esse tema que une tanto gestores como operadores do direito. Os gestores, eles não podem mais tomar nenhuma decisão sem pensar aí no ESG. E para que essa decisão seja bem pensada, para que o ESG seja bem cumprido, ele tem que estar muito bem assessorado por um operador do direito que venha aí fazer a arquitetura, a estrutura para que a responsabilidade seja exercida e que ninguém tenha que arcar com eventuais prejuízos. Então, é um tema extremamente interessante, é um tema atual e que são temas que a pós-graduação do Gran Centro Universitário traz para que vocês possam aí conversar com pessoas diferentes, com assuntos diferentes e a gente conseguir mesclar, fazer essa intersecção entre disciplinas, entre profissionais de diversas áreas, para que a gente possa ter sempre aí uma melhor performance. Então, faz parte de um encontro da pós-graduação e você pode encontrar mais informações no site do Gran Centro Universitário sobre as nossas pós. Nós temos pós na área do direito, na área de TI, na área de gestão, tem pós na área da saúde. Então vamos para o tema que a professora Cláudia pediu para que eu conversasse com vocês. Tema extremamente importante que é o ESG e a responsabilidade do gestor na sustentabilidade, nessa governança com sustentabilidade. Então, para a gente poder começar, eu vou trabalhar com vocês três grandes temas, né? O que é o ESG? O que é essa responsabilidade, né? O que é o aspecto jurídico da responsabilidade? E depois nós vamos falar em sustentabilidade corporativa, para que a gente consiga unir todos esses temas e finalizar falando aí o papel do gestor e o papel do operador do direito em parceria com esse gestor, tá? O ESG, essa preocupação com a sustentabilidade, ela deixou de ser aí um plus, algo que o gestor tinha que ter orgulho de falar que ele tem preocupação. Ela passou a ser um imperativo, é uma ordem. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque se não agirmos de acordo com o que determina a responsabilidade socioambiental, nós vamos poder ter penalidades. E é isso que nós vamos verificar aqui. Como agir, por que agir assim, né? E quais são os benefícios que a nossa conversa vai trazer. Então, a nossa conversa vai ser bastante acolhedora, bastante agradável, mas ela é uma conversa séria e necessária para que vocês possam aí desenvolver da melhor forma a gestão. Então, nós vamos começar um pouquinho com a parte histórica. Vamos começar falando como é que tudo se iniciou. Então, no ano 2000, nós tivemos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Eram 8 objetivos, e esses objetivos, né, determinados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, eles tinham como meta o social. Eles tinham ali uma preocupação em erradicar a fome, em erradicar a pobreza e diminuir a mortalidade infantil. Mas esse já foi um grande passo. Então, começar a pensar no social ajudou que a gente desenvolvesse dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, conhecidos como ODM, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS.
Então, no ano 2000, a gente fala em Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e no ano de 2015, a gente passa, então, a falar no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. De 8, a gente passa para 17 objetivos e 169 metas. Então, temos os objetivos e temos as metas a serem cumpridas. Então, vocês vão ouvir falar em Agenda 2030 e em Agenda 2050. O que significa isso? São as metas que nós temos que cumprir até 2030, esse é a Agenda 2030, e as metas até 2050, então, Agenda 2050. A Agenda 2050 está longe, né? Então, são aí objetivos de longo prazo. São os objetivos aí que a gente vai tentar ter uma neutralidade do carbono. Então, a Agenda 2050, ela é conhecida como Net Zero, para que a gente tenha aí essa neutralidade do carbono. Mas a gente precisa atuar agora já pensando nesses objetivos do desenvolvimento sustentável, e a grande novidade que traz é os objetivos do desenvolvimento do milênio, eles se preocupavam só com o social. Eles eram para os países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento e tinham uma vinculação muito forte com o setor público. Já os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles têm uma universalidade. Eles vão ter que ser respeitados por todos os países. E a gente tem aqui agora a participação do setor privado. Por isso, conversar com vocês, alunos da pós-graduação em gestão, para que a gente possa entender a gestão dessas empresas privadas, observando esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Não basta a gente falar em querer cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem que fazer cumprir, a gente tem que demonstrar que cumpre. Isso vai dar fidelidade do seu cliente, isso vai mostrar que você é responsável, que a sua empresa é responsável. Então, nós vamos falar aqui em trabalho, mas nós vamos falar em questões positivas que esse trabalho vai trazer. Então, cumprir com as regras dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elas trazem benefícios para a empresa, para o empresário e para o gestor, até mesmo como pessoa. Nós vamos estar cumprindo as condições para um mundo melhor, não só falando em meio ambiente. Tá? Então, muitas pessoas acabam confundindo ESG somente ali com a questão ambiental, de poluição, de prevenção ali de algum impacto ambiental de meio ambiente, quando, na verdade, meio ambiente é muito mais que só natureza. O meio ambiente somos todos nós. Então, nós temos aí o grande marco, a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna de 1988, que no artigo 225 vem tratar sobre o direito ambiental. E o artigo 225 diz que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. Está aí a Agenda 2050, futuras gerações. Então, esse artigo 225, ele nos fala muito. O meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Então, se ele é um bem do povo, eu tenho que respeitar esse bem. Né? E eu tenho que proteger as presentes e as futuras gerações. Então, a dignidade da pessoa humana está aí. Né? Eu preciso, como empresa, respeitar o ser humano. E pensarmos em sustentabilidade não é colocarmos somente alguma questão na balança. Pensar em sustentabilidade é colocar aí coisas nos dois pratos da balança. E a gente tem que deixar esses dois pratos equilibrados. Então, nós vamos ter, sim, proteções, mas nós vamos ter também deveres, né, e direitos resguardados. Então, nós vamos ter que equilibrar. Nós precisamos ter um desenvolvimento econômico. E para que esse desenvolvimento econômico aconteça, a gente precisa sopesar e verificar o que é preciso.
Então, nós precisamos respeitar, sim, todo o meio ambiente, mas nós, seres humanos, também somos parte desse meio ambiente e temos direito a um desenvolvimento econômico. Nós estamos vivendo um momento em que a velocidade das informações, a velocidade em que as pessoas nos cobram. Então, você, como empresa, como gestor, você tem a cobrança daquele seu cliente de forma rápida. E o cliente, ele quer justiça social e ele quer ética. E a gente precisa, então, responder a esse apelo. E a gente precisa trabalhar com o que temos para poder trabalhar a longo prazo. Então, os gestores, eles pensam bastante na empresa e, por vezes, pensavam somente na empresa. Por isso, a importância de trabalhar em conjunto com o operador do direito. Para quê? Para que esse operador do direito possa demonstrar os direitos, os deveres, as responsabilidades e o que tenha que ser feito para que esse gestor esteja dentro daquilo que ele tem que fazer. Então, é importante esse trabalho em conjunto. O direito vai estar arquitetando aí, vai ser o verdadeiro arquiteto da ética, da transparência, do trabalho conjunto, da possibilidade de todos os envolvidos poderem trabalhar de forma transparente. E até mesmo vamos pensar no gestor ser aí parabenizado, premiado por ele trabalhar de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ele estar em acordo com o ESG. Então, é um trabalho em equipe. É importante que as empresas tenham essa pessoa responsável pelo ESG, ou pelo menos que tenha um núcleo, né, que fique responsável, não tenha um funcionário somente destinado a isso, mas alguns funcionários que juntos pensam o ESG para que essa empresa possa aí estar em acordo com o que determina a lei. Então, nem sempre a gente vai ter aí que fazer somente o que a lei determina. Para que a gente seja reconhecido, para que a gente seja valorizado como empresa, a gente pode precisar ir além do que a lei determina. Então, a gente tem que criar, tem que inovar e temos que ver o ESG não como um custo, mas sim como uma gestão de risco. Tá? Eu agindo em acordo com as regras, eu vou poder ter mais tempo de trabalho e a gente vai ver alguns benefícios, até mesmo financeiro. E quando eu prevejo o risco, quando eu tenho essa previsibilidade, eu posso mitigar esse risco. E isso vai causar aí um benefício econômico para a empresa. Então vamos lá. O que significa ESG? O que são essas três letrinhas? É Environmental, Social and Governance. Então, é o meio ambiente, o ambiental, o E significa o ambiental, o S significa o social e o G significa a governança. Então, o que é o ambiental? O ambiental é essa administração desses recursos naturais na empresa. Então, eu tenho que pensar no benefício aí que eu vou ter com esse recurso, eu tenho que pensar na logística reversa. O que é a logística reversa? Se eu coloco esse produto no mercado, eu tenho o dever de tirar esse produto e dar a destinação adequada para esse produto. Então, eu tenho que pensar nesse ambiente, eu tenho que trabalhar esse ambiental, né? Eu costumo brincar com os alunos falando assim: não dá para jogar as coisas lá fora, porque lá fora é aqui dentro do nosso planeta. O nosso planeta não tem lá fora. Então, se você produz resíduos sólidos e você não descarta corretamente, você não dá a destinação adequada, você não está cumprindo aí com a sua responsabilidade ambiental. Você, como ser humano, pessoa física, você não está cumprindo com o E, você não está cumprindo com a questão ambiental. O S diz respeito ao social.
Então, o social é tudo. O social contempla todas as pessoas. Então, quando a gente fala em social, a gente vai falar em inclusão. A gente vai falar em tratar todos os funcionários da empresa. Nós vamos falar em tratar todos os clientes da empresa. Então, eu tenho que tratar de forma adequada. De forma adequada eu recebi um novo funcionário, eu preciso fazer um onboarding dele. Eu vou ter que dar um salário justo para esse funcionário. Eu preciso trabalhar todas as questões de diversidade da minha empresa. Isso é trabalhar o social, é dar dignidade a essa pessoa. Então, tanto os funcionários como os clientes, eles devem ser tratados e eu tenho que, para cumprir o S do social, me preocupar aí com todas as pessoas. E quando a gente fala em todas as pessoas, a gente não pode excluir nenhuma. O nosso chefe, o nosso reitor, o Gabriel, quando ele dá as palestras dele, ele fala: não tem meia inclusão. Inclusão tem que ser 100%. Não dá para eu falar que eu vou ficar aí incluindo meio, né? Eu tenho que incluir 100%. E aqui no GRAM, a gente inclui aí 100%. Nós temos os grupos de afinidade, nós temos o grupo de diversidade, o funcionário chega, ele tem o onboarding, nós temos pesquisas de índice de felicidade, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente que as empresas, elas são premiadas com selos quando elas cumprem com o ESG. E um dos selos que o GRAM tem é o GPTW, que é uma empresa que é considerada pelos funcionários como uma empresa excelente para se trabalhar. Então, o S, ele vem muito pensando nesse risco reputacional que a empresa tem. E o G? O G é a governança. É você trabalhar com boas práticas. E aí, no governança, é onde o gestor ele vai ter que pensar bastante em trabalhar de mãos dadas com o operador do direito, para ele entender como é que ele deve agir para que ele não seja aí responsabilizado por eventuais erros ou por eventuais danos. Então, eu tenho que pensar no G como essa governança em trabalhar junto, sabendo aí o que é que eu preciso fazer. Um outro detalhe do S que a gente tem aí do social agora é a NR01, que é a norma regulamentadora, que fala sobre as condições de trabalho. E a NR01 tem uma nova previsão de um tratamento da questão psicológica. Eu preciso cuidar do psicológico do trabalhador também, não só com questões físicas. Ela ia entrar em vigor em março de 2025 e para que a gente tenha tempo aí de identificar, de mapear a empresa para saber como é que está o psicológico dos funcionários, foi adiado para março de 2026 a entrada em vigor da NR01. Então, é importante a gente pensar como é que nós vamos trabalhar com o psicológico desses funcionários, né? Quais são essas boas práticas? Para isso, esse ESG, eles têm que estar muito claros no topo do que a empresa representa. Então, missão, visão e valores, elas têm que demonstrar que a empresa se preocupa com o desenvolvimento sustentável, que se preocupa com essa sustentabilidade, que essa governança está presente, que o social está presente, que o ambiental também está presente. Então, a missão, que é o topo da empresa, ela tem que mostrar que essa empresa não se preocupa somente com lucros. Essa empresa está preocupada, sim, com o desenvolvimento sustentável. Nos valores, nós temos que colocar os valores inegociáveis. Ética, compromissos de responsabilidade, esses não podem ser negociados e eles têm que estar bem demonstrados na visão da empresa. E os valores têm que demonstrar que nós temos essa preocupação com o ESG. Então, importante que a empresa sempre tenha aí ou uma pessoa ou um núcleo responsável por administrar o ESG. Então,
falamos sobre o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Lembrando, nós dividimos em 3 pontos. O primeiro é falar sobre o que é o ESG. O segundo ponto é falar sobre a responsabilidade no âmbito judicial. E o terceiro é falar sobre a sustentabilidade na governança. Então, falamos sobre o ESG, que se preocupa com o ambiental, com o social e com a governança. E que esse gestor precisa trabalhar aí de mãos dadas com o operador do direito, para ele ter limites, saber quais são as suas obrigações em termos dessa responsabilidade, para que nem ele nem a empresa sejam obrigados a reparar eventuais danos. Então, agora vamos falar aí um pouquinho da responsabilidade, né? Então, o que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade, na verdade, é uma responsabilidade tríplice. A gente tem a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Mas antes de entrar no assunto da responsabilidade propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre princípios. Então, a gente tem como princípios constitucionais o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, o operador do direito, ele tem que pensar não só na ética, mas ele tem que pensar que o gestor precisa dar longevidade para a sua empresa. Então, ele tem que entender que a empresa tem que funcionar e que a empresa precisa funcionar de forma saudável. Uma empresa saudável, ela tem funcionários felizes. Então, o jurídico precisa pensar nessa longevidade. Então, desenvolvimento sustentável não significa que a empresa não pode pensar em lucros. A empresa pode sim, deve sim pensar em lucros, mas ela deve também pensar no ambiental e no social. E essa governança precisa ser tocada aí com princípios éticos. Um outro princípio que a gente tem é o princípio do poluidor pagador. Então, alguns pensam assim: poluidor pagador significa que se eu poluir, eu vou pagar. Então, se eu vou pagar, eu posso poluir. Não, não, não. Muito pelo contrário. O princípio do poluidor pagador, ele vem justamente para impedir, para dificultar, para fazer com que o gestor não pratique nenhum ato de poluição. Para isso, aplica multas altíssimas, para que ninguém queira ir poluir. Então, não é porque eu pago que eu posso poluir. O princípio do poluidor pagador vem exatamente tentar impedir que exista poluição. Nós temos também o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, o gestor tem que colocar aí na sua análise de risco quando ele vai fazer, quando ele vai administrar um negócio. Então, se eu tenho a possibilidade de que um dano aconteça, eu tenho que prever como é que eu vou mitigar esse dano. Como é que eu vou administrar se esse dano acontecer? Acontecendo o dano, eu posso aí ter cessado a atividade, né? Os órgãos de fiscalização, eles podem vir parar com a atividade do gestor, né? Eu posso ter pena de multa, eu posso, dependendo se for crime, eu posso ter aí a restrição da liberdade do gestor. Então, eu tenho que pensar nessa prevenção e colocar isso no meu mapeamento. Então, eu, gestor, vou mapear o meu negócio, eu preciso saber quais danos que meu negócio pode causar, quais possíveis danos que o meu negócio pode gerar e como é que eu posso mitigar isso. Então, se eu já conheço o dano, eu já posso saber aquilo que eu posso fazer para que o dano não aconteça. Então, esse é o princípio da prevenção. Mas existe também um outro princípio, o princípio da precaução. O princípio da precaução é quando eu ignoro, eu desconheço, ou até mesmo a ciência desconhece que esse dano possa acontecer. Mas, acontecendo esse dano, o gestor vai ter que pagar por esse dano. Então, mesmo desconhecendo, mesmo a ciência não sabendo que esse dano poderia vir a acontecer, ele acontecendo, eu vou ter que reparar. Então, princípio da prevenção.
eu conheço o dano, eu sei que nesse negócio ele é possível e eu vou fazer de tudo para evitar. E o princípio da precaução, eu desconheço a possibilidade desse dano, mas eu vou tomar todas as atitudes para que nada aconteça, mas se acontecer, ainda que desconhecido por todos, eu vou ter que reparar. Então, falamos desses princípios: desenvolvimento sustentável, poluidor pagador, princípio da prevenção e princípio da precaução. Então, o gestor tem que estar aí com esses princípios na ponta da língua para fazer o mapeamento do seu negócio, quando é que ele vai administrar, para que as decisões dele sejam tomadas pensando em tudo isso, porque as decisões dele refletem aí nas decisões da empresa. Então, é a empresa que está tomando essa decisão. Então, ele tem que pensar nesses princípios. Por que ele tem que pensar nesses princípios? Porque nós temos, então, essa tríplice responsabilidade. Então, o que é isso? Primeiro, nós vamos falar da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela independe da prova da culpa do gestor. Então, se eu, gestor, determino que seja feito algo e isso provoque dano, basta eu provar que a atividade da empresa causou aquele dano para que eu seja civilmente responsável por reparar esse dano. Então, isso a gente chama de nexo de causalidade. Eu não preciso mostrar que o gestor ele agiu com culpa, que o gestor teve a intenção, que o gestor agiu com dolo. Eu não preciso provar nada disso. Eu preciso provar que a atividade da empresa causou dano. Se eu conseguir provar esse nexo entre a atividade e o dano, a empresa vai ter que sim reparar esse dano. E aí nós temos para o direito duas definições. Eu reparo o dano que pode ser reparado e eu indenizo aquele dano que eu não consigo reparar. Qual a diferença? Então vamos lá para um acidente de carro. Eu bati o carro, deu uma amassadinha, consigo consertar, consigo voltar ao status quo ante. Então, se eu consigo voltar a esse estado anterior, eu reparo esse dano. Agora, se esse dano que amassou o carro provocou uma desvalorização do automóvel, eu não tenho como reparar. Então, eu vou ter que indenizar por essa desvalorização. Então, eu reparo aquilo que eu consigo voltar ao estado anterior e eu indenizo aquilo que eu não consigo voltar, mas que o dinheiro, de uma certa forma, vai auxiliar nessa questão. Então, se eu tenho aí um gestor que determina algo que provoque um dano ambiental, né, determinou aí a joga dos detritos num rio, o gestor determinou essa atividade. Essa atividade causa dano. Eu preciso só provar que foi a atividade da empresa que causou o dano para responsabilizar civilmente essa empresa para, primeiro, reparar o dano. Então, vamos lá, vamos ver se a gente vai colocar barreiras de contenção para conseguir tirar, para conseguir resgatar e verificar o máximo que a gente possa fazer para voltar aí ao estado anterior. E mesmo assim, existem coisas que aconteceram no rio que eu não posso voltar ao estado anterior. Então, eu vou ter que indenizar também. Então, a empresa é aí obrigada a indenizar. Então, nós temos aí alguns desastres que a gente ouviu na mídia que a empresa foi condenada a indenizações, a indenizar aí pessoas, a indenizar famílias, porque eu indenizo aquilo que eu não tenho como voltar ao estado anterior. Essa é, então, a responsabilidade civil. Segunda responsabilidade dessa tríplice responsabilidade é a responsabilidade administrativa. É a responsabilidade imposta pelos órgãos fiscalizadores. Por exemplo, IBAMA, secretarias de meio ambiente, a própria CVM, para você, gestora, a CVM também impõe responsabilidades e você pode ser obrigado aí a arcar
com penalidades administrativas. Então, se eu causo algum dano, além daquela reparação civil, eu posso ter também cumulativamente a responsabilidade administrativa pelos órgãos fiscalizadores. Eles podem embargar a obra, eles podem paralisar, eles podem cassar aí uma licença. Se eu tinha uma licença de operação, eu posso ter a minha obra paralisada até que eu consiga aí mitigar esse dano, né? Eles podem aplicar multas para que eu tenha aí responsabilidade sobre o evento danoso. E por fim, né, o terceiro pé da responsabilidade, dessa tríplice responsabilidade, é a responsabilidade penal. Quando é que eu vou ter a responsabilidade penal? Quando eu tiver aí um crime. Então, por exemplo, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998. Lá nós vamos ver aí os crimes ambientais, mas nós temos também crimes de governança, como fraudes, corrupção, esses também são crimes. Então, se eu tiver um gestor que fez um relatório, apresentou um relatório, esse relatório não é verdadeiro, eu posso ser responsabilizado criminalmente por essa falsa declaração, esse relatório. Se eu tive aí um lucro, né, um superfaturamento, eu também vou ser responsabilizado por isso. Então, dentro desse nosso segundo ponto da nossa conversa, nós falamos então em responsabilidade. E a responsabilidade do gestor, a responsabilidade pela nossa empresa, ela é tríplice. Ela é civil, administrativa e penal. E só para a gente finalizar, a gente tem aí a empresa como um CNPJ. E esse CNPJ é como se ele fosse um véu. Então, aqui eu tenho um CNPJ, eu tenho um véu, e aqui embaixo desse CNPJ eu tenho CPFs das pessoas físicas. Eu posso ter uma coisa que se chama desconsideração da personalidade jurídica, que é eu tirar esse véu do CNPJ e conseguir achar aqui os CPFs desses sócios. Então, em casos onde eu tenha dificuldade, obstrução em conseguir a reparação com o CNPJ, a gente pode desconsiderar essa pessoa jurídica e responsabilizar os sócios por essa gestão que não levou em consideração a sustentabilidade, né? Por essa gestão que não se preocupou aí com o ESG. Então, vejam, sócios e os acionistas, eles podem ter aí o seu patrimônio usado para repor, para indenizar, para reparar eventuais danos. Então, olha a responsabilidade do gestor. Ele age em nome da empresa e, se porventura a empresa estiver aí dificultando ou não tiver condições de arcar com os danos causados, a gente pode ir buscar no patrimônio dos sócios esses valores para essa indenização. Vamos para a terceira e última parte da nossa conversa, quando nós vamos falar então aqui de sustentabilidade corporativa. Então, primeiro, né, eu queria usar com vocês o conceito mais amplo de desenvolvimento sustentável. Vou ler o conceito de desenvolvimento sustentável para que a gente não possa esquecer de nenhum pedacinho. Então, é o mais utilizado por todos. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, vamos repetir. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, eu não estou impedido de desenvolver. Ninguém impede o desenvolvimento econômico, mas ele tem que acontecer de forma sustentável. Eu desenvolvo agora para essas presentes gerações, mas eu garanto que eu vou ter condições de manter as futuras gerações. Então, eu não posso acabar, eu não posso consumir com todos os nossos recursos naturais. A gente tem que renovar, a gente tem que pensar numa economia circular para que aí o direito das futuras gerações esteja preservado. Quando a gente age aí pensando no desenvolvimento sustentável, a gente fala da imagem dessa empresa. E aí, para beneficiar essas empresas, nós temos alguns selos. Eu já adiantei para vocês o selo do GPTW, mas a gente também tem o selo da empresa corporativa, o selo B, né? Que vem mostrar que é uma empresa que se preocupa com o ESG. O GRAN também tem o selo B. O GRAN também é uma empresa aí com o selo B. Ela é uma empresa que se preocupa com o ESG. Então, além do GPTW, a gente tem aí o selo B. Nós temos alguns selos verdes, nós temos diversas empresas que mostram nas suas páginas iniciais, nos seus sites, os selos que elas têm. Elas colocam nos e-mails de comunicação institucional, aí, no empresarial, os selos que elas têm. Usando o exemplo do GRAN aí, do GRAN Concursos e do GRAN Centro Universitário, eu quero mostrar para vocês, gestores, que não são empresas só de varejo, empresas que têm aí essa comercialização, que devem se preocupar com o ESG. Toda a empresa, quando eu comecei, eu falei que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles passam para o setor privado. Então, todas as empresas devem demonstrar essa preocupação e o cumprimento com os deveres do ambiente, do social e da governança. E para isso, então, aí nós temos selos. Além de selos, existem benefícios aí de alguns fundos que eles acabam investindo, às vezes emprestando valores com menor taxas de juro. Por quê? Porque o ESG é como se fosse uma lupa em que os investidores vão olhar para essa empresa vendo, nossa, essa empresa, ela é uma empresa socialmente responsável, ela é uma empresa que se preocupa com o ambiental, que se preocupa com o social e que tem uma governança preocupada com a sustentabilidade. Então, nós vamos ter as possibilidades desse desenvolvimento financeiro, possibilidade de investimento, né, de empréstimos, porque eu estou aí respeitando os deveres do ESG. Então, nós ainda podemos falar que a gente tem redução de custos. Por quê? Porque, na verdade, uma empresa que se preocupa com o ESG, esses funcionários, eles têm aí uma resiliência maior nos momentos de crise, né? Então, a gente consegue pensar em como reduzir custos, como usar uma energia renovável, como reutilizar produtos. A gente consegue trabalhar de uma melhor forma com esses funcionários. Então, nós temos alguns exemplos de empresas que se preocupavam com a bioeconomia. Nós temos uma grande empresa brasileira, eu não vou citar o nome, mas ela se preocupa com o ESG. Começou a usar a Amazônia para dar para os moradores ali dignidade, trabalho, usar os dejetos que ela encontrou nos mares para fazer embalagens recicláveis. Então, o que a gente tem? A gente tem uma empresa que se preocupa com as futuras gerações. E a geração Z, essa nova geração, esses novos funcionários, esses novos talentos, eles se preocupam muito com essa questão. E a verdadeira prática do ESG
quando ela vem ali mostrada nos sites por selos, ela mostra que é verdade, né? Que não é apenas marketing da empresa que ela fala, aqui o funcionário é bem tratado. Sim, o funcionário é bem tratado. Não, os selos eles vêm mostrar que realmente foi averiguado por uma empresa e ali o ESG ele é verdadeiro. Essa geração Z, ela prefere pagar mais caro. Ela prefere comprar produtos onde ela vê o selo verde, onde ela vê o reconhecimento do ESG. E não é um greenwashing, não é um social washing, que é punido juridicamente e é punido pelo mercado e principalmente punido por essas novas gerações, que olham toda a empresa, que olham a embalagem, que sabe que aquele produto de beleza foi feito sem usar animais. Então, nós temos aí uma reputação. Então, a mensagem nossa aqui, ela é positiva. Então, eu tenho o ESG a longo prazo, né? Quando eu, gestor, vou mapear, vou olhar todos esses riscos, eu vou saber o que eu estou fazendo com a empresa e eu vou estar pensando na fidelidade desses meus clientes, que vão saber que eu estou agindo de acordo, que eu fui ali aposto com um selo de reconhecimento de que eu não só falo que eu vou agir com responsabilidade na sustentabilidade, mas sim eu vou agir e tenho prova. Então, eu tenho ali a lealdade com os clientes e até mesmo a atração dessa nova geração Z, que temos aí novos talentos. Esses novos talentos, eles querem trabalhar em empresas que são socialmente responsáveis. Então, usar aí do ESG é trabalhar com uma empresa que vai pensar em riscos. Riscos são diminuição de custos, riscos permitem a longevidade para essa empresa. Vamos pensar o seguinte, num exemplo. Eu vendo um tipo de bebida e para esse tipo de bebida eu uso garrafa plástica, garrafa PET. E coloco aí essas garrafas PET no mercado. Essas garrafas PET não são adequadamente descartadas. E aí, como é que fica o meu cliente? O meu cliente vai saber que eu uso a matéria-prima, eu preciso de commodities para o plástico, né? Então, eu tenho que ter esse gasto primário aí com o material. E não estou aí preocupado com o ESG. O que eu devo fazer para eu me preocupar com o ESG? Então, vamos lá. Vamos fortalecer empresas que vão fazer a coleta de garrafas PETs. Vamos dar capacitação para essas pessoas. Opa, nós vamos estar trabalhando com pessoas, então eu vou pensar em cooperativas de catadores, eu vou capacitar catadores. Então, eu vou estar pensando no S, no social. Eu vou estar trabalhando com pessoas, né? Eu vou, então, retirar do meio ambiente essas garrafas PETs. Então, eu também estou preocupado lá com o E, com o meio ambiente, né? Com o ambiental. Eu vou retirar e, retirando, podendo reutilizar, eu estou agindo aí pensando na reutilização desses resíduos sólidos, né? No descarte correto, no descarte apropriado, a gente tem aí a reutilização, a gente tem a possibilidade de reciclagem desse material. Eu vou estar aí usando o E do ESG. E se eu, gestor, faço tudo isso olhando e agindo com ética, trabalhando com tudo isso, essa minha governança é uma governança que leva em consideração o ESG e eu vou ser visto pelos meus clientes, pelos meus funcionários, como uma empresa socialmente responsável. Então, eu, gestor, vou estar aí preparado para não ser responsabilizado civilmente, administrativamente e nem penalmente, nem criminalmente.
eu vou estar agindo de acordo com o ESG. Uma outra fala que a gente precisa ter nesse momento é o compliance. Então, a turma nossa do direito, os operadores do direito, eles têm que agir em companhia com os gestores para que o compliance aconteça. O compliance, ele vem do verbo to comply, que vem estar aí ligado a cumprir, a estar em conformidade. Então, o que é o compliance? O compliance é eu agir de acordo com as regras de conduta, com as normas de conduta da empresa, com as normas de ética e conduta. Então, o profissional do direito, ele pode elaborar esse manual de ética, esse manual de conduta, para que os funcionários e para que os gestores saibam aquilo que eles podem fazer, para que eles não venham prejudicar nem mesmo a empresa, nem os acionistas e nem os clientes. Então, agir em conformidade com a regra, agir em conformidade com o compliance é agir corretamente. Às vezes, eu vou estar em desacordo com o compliance e não vou estar agindo ilegalmente. Eu posso ter um ato legal, mas ele não é um ato ético. Eu tenho que cuidar, porque o compliance eu tenho que agir com ética. Eu tenho que pensar na minha empresa qual é o manual de conduta, qual é o manual ético, o que é que eu devo fazer para estar dentro das regras de compliance e aí proteger também a figura dos sócios, dos acionistas, de todo aí o stakeholder dessa empresa. Nós temos então aí no compliance às vezes conflitos de interesses, tá? Então eu posso tentar contratar uma empresa de um conhecido, de um parente, para favorecer esse parente. Nossa, se eu fiz uma pesquisa de preço, se realmente a empresa dele era melhor, se eu fiz aí um controle de qualidade e ele é uma empresa que trabalha corretamente, eu estou agindo aí dentro daquilo que o manual prevê, mas é ético eu contratar o meu parente? Vai dentro, vai aí ao encontro do manual de conduta ética da empresa? Não. Então, ainda que eu tenha feito a tomada de preços, ainda que eu entenda que a empresa do meu parente, do meu conhecido é uma empresa idônea, eu não vou estar agindo aí de acordo com o compliance, porque existem conflitos de interesses. Então, para a gente ir caminhando para o fim, o gestor ele tem que ter uma visão de longo prazo do negócio, ele tem que ter uma visão de longevidade. O gestor ele não pode fazer esse mapa que ele vai trabalhar pensando em trimestres, em semestres, em ano. O gestor ele tem que pensar em décadas. Ele tem que pensar e ele ser privilegiado. Lembra quando eu falei que o gestor ele pode receber premiações, bonificações por estar aí trabalhando com o ESG? Por quê? Porque é uma garantia de que tudo isso que ele está implantando vai ser mantido, de que essas boas práticas elas vão continuar existindo. Então, eu preciso pensar aí como gestor em longo prazo. E administrar esses riscos, Então, eu, como gestor, preciso pensar na administração desses riscos. Administrar riscos é economia para a empresa. Então, a gente precisa pensar disso. Então, como mensagem final, eu queria colocar o seguinte: agir de acordo com o ESG não é nada de vantagem, não é algo para eu florir a minha empresa. É algo agora obrigatório, é cogente, é imperativo. A lei me obriga, o meu cliente me obriga. Eu posso ser penalizado se eu não agir de acordo com a proteção ambiental, social e de governança. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. Nós chegamos então aí ao fim dessa nossa conversa e eu queria que a mensagem passada fosse uma mensagem boa, uma mensagem tranquila, que o ESG vem para poder aí fazer com que o gestor trabalhe pensando na longevidade da empresa, pensando na preservação do meio ambiente para presentes e futuras gerações, pensando no social, pensando nas pessoas que compram, nas pessoas que trabalham,
no exemplo que eu dei do PET, da garrafa PET, nessas comunidades que eu vou capacitar, que eu vou convidar para trabalhar, que eu vou dar dignidade, que eu vou dar salário justo. Tudo isso está lá no S, né? Então, trabalhar, fazer o bem, é bom para você, gestor, como pessoa, é bom para você, gestor, como profissional, mas é bom também para você, gestor, na sua empresa. A sua empresa vai poder ser reconhecida, ela vai ter uma reputação, porque ela trabalha preocupada com o ambiente, com o social e com a governança. Então, a gente encerra aí, voltando ao título da nossa fala, ESG e responsabilidade jurídica. O papel do gestor na sustentabilidade corporativa. Então, você, gestor de pequena empresa, gestor de grande empresa, gestor corporativo, todos precisamos agir de acordo com o ESG, porque isso vai fazer o bem, e fazer o bem vai ser bom para todos. Vai ser bom para a gente, vai ser bom para você, gestor, vai ser bom para você, gestor, como pessoa, como funcionário da empresa e para a própria empresa. Eu me coloco agora à disposição de vocês para eventuais dúvidas, para novas conversas, voltando a lembrar vocês de que essa conversa só foi possível porque é uma atividade dos nossos cursos de pós-graduação do Gran Centro Universitário. Então, você que ainda não faz uma pós-graduação, conheça as pós que o Gran tem. Temos pós na área do direito, temos pós na área de TI, pós na área da saúde, MBAs, pós na área de gestão, na área educacional. Dá uma olhadinha no portfólio que o Gran tem. Se você já é aluno Gran, você sabe que você pode aí fazer outras pós-graduações. Então, conheça um pouquinho mais, vocês vão ver que o Gran é uma empresa que respeita o ESG, é uma empresa que tem ali no seu site os selos, porque ela é reconhecida como uma empresa que tem sustentabilidade corporativa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu, novamente, me despedindo e falando quem eu sou Gilmara Funes, eu sou professora do Gran Centro Universitário, na sede de Curitiba, coordenadora do curso de Direito Presencial do Gran, e foi um prazer conversar com vocês e estou à disposição para novas conversas. Vocês vão ver que eu sou sempre meio poliana, tá? Eu gosto sempre das conversas positivas, eu gosto de ver o copo meio cheio e eu convido vocês a estar conosco para que a gente possa ter outras conversas e conseguir ver o lado positivo de tudo isso, tá certo? Tenham todos aí um excelente dia, aproveitem essa nossa conversa e foi um prazer estar com vocês, agradecendo novamente a professora Cláudia Di Stefano, que fez esse convite e que permitiu que eu falasse sobre um tema tão gratificante. Obrigada a todos vocês.